A técnica de resgate australiana consiste basicamente em conectar uma caixa vazia numa colônia. Nesse caso eu estou usando como exemplo uma caixa, mas na caixa não precisa fazer isso. Essa colônia estaria ou num tronco resgatado ou no muro, numa parede. Então, por meio de uma mangueira, você conecta a entrada da colônia, da matriz que está na parede ou no tronco, numa caixa vazia, a fim de que as abelhas passem então por essa caixa vazia e, segundo a teoria, a rainha sai aqui de dentro e vem para a caixa vazia junto com todas as abelhas. Sendo assim, você retiraria a colônia do habitat original sem precisar demolir ou abrir o tronco. E aí, pessoal, beleza? Carlos Almeida aqui e hoje falaremos sobre, já adianto, esse mito da retirada da colônia da parede por meio de fazer ela passar por dentro, né, de uma caixa vazia. Sim, já chegando aqui a resposta no começo do vídeo, é um mito, né? Chama-se técnica de indução australiana, não fui eu que dei esse nome. Na verdade é porque, para quem não sabe, na Austrália nós temos também várias espécies de abelhas nativas. Menos do que o Brasil, mas temos lá no mínimo meia dúzia. Tem uma que é a Tetragônula carbonária. Parece um macarrão, mas é uma abelha muito parecida com a Iaí, uma abelha bastante bonita. Existem várias outras abelhas sem ferrão, algumas parecidas até mesmo com a marmelada e até mesmo com a lambiolhos, abelhas que fazem as crias em cacho. E essa técnica, esse nome, vem de vários vídeos que rolam no YouTube de meliponicultores australianos conectando uma caixa vazia a uma colônia na parede, mas na imensa maioria das vezes no tronco. E o vídeo mais antigo, se eu não me engano, ele já tem 7 anos. Então, desde 7 anos atrás, vem várias pessoas perguntando e várias pessoas realizando esse teste de retirar a abelha da parede ou do tronco por meio dessa indução forçada por elas passarem numa caixa vazia. E não funciona. Até mesmo no YouTube, eu encontrei no mínimo aí 4 vídeos recentes, né? Recentes não, mas observando agora o YouTube recentemente, eu encontrei no mínimo 4 vídeos mostrando isso, onde o meliponicultor vai lá e faz o quê? Ele pega alguns discos e coloca nessa caixa vazia. É claro, se eu conectar uma caixa vazia, forçando as abelhas a passarem por ela, vai ter um monte de abelha ali, elas vão propolizar, eventualmente podem até mesmo colocar recursos, reserva de alimento. Mas a rainha sair de lá de dentro, numa dinâmica onde geralmente tem um túnel de entrada que até mesmo protege essa rainha, não é basicamente impossível. Não vou falar que é impossível porque biologia não é matemática, eventualmente, talvez no mínimo, na mínima das vezes vai funcionar, mas até mesmo nesses vídeos da Austrália, que colocando em perspectiva a produção de conteúdo no Brasil sobre abelhas nativas, nós damos de 1 milhão a 0, porque lá é muito pouco. Tem poucos criadores e poucos vídeos. Aqui só no meu canal já são mais de 450, talvez 500, e vários outros canais também com centenas de vídeos sobre as abelhas nativas. Lá é muito menor esse nicho, então nos canais, nos vídeos que mostram esse manejo, não tem um resultado depois, e daqueles que tem resultado, ou a pessoa colocou, ou na descrição do vídeo ela fala que colocou células de cria. Então não é um resgate, não é uma retirada, é um método de divisão, um método de divisão por indução. Da mesma forma que a gente pega uma caixa que não está no padrão e colocamos um módulo padrão em cima com células de cria para essa abelha cuidar e depois nós retiramos o módulo, eles fazem isso com a colônia. Beleza, Carlos. Não é uma retirada, a abelha que está lá dentro vai ficar lá dentro, sem contar, pessoal, que pode acontecer o quê? Em tese, pode acontecer da colônia lá dentro morrer, tá certo? Morrer, como já aconteceu, como a gente pode ver diversas vezes no dia a dia, observando colônias na mata. Você passa um dia na árvore, tem uma colônia, você passa depois, já não tem mais a colônia, você volta meses depois,
ocorreu uma enxameação. Então pode acontecer da abelha morrer dentro da árvore, morrer dentro do muro, e naquela caixa que está ali na frente toda propolizada, ocorrer uma enxameação. Então pode parecer que a abelha saiu de lá de dentro e veio para a caixa, mas não, ela pode ter morrido lá dentro, e nessa caixa, que agora estava propolizada, que agora estava com cheiro de abelha, um excelente atrativo, ocorreu uma enxameação. Tá? Então, na prática, a rainha não sai de lá de dentro, tanto nas nossas abelhas nativas, como nas abelhas nativas da Austrália. E por mais que funcionasse lá, digamos que alguém lá consiga fazer funcionar, tem algum vídeo que eu não encontrei que faz funcionar. Aqui no Brasil não funciona. E eu não falo nem por mim, né? Mas se o meu canal não está falando sobre isso, e os outros canais não estão falando sobre isso, os outros pesquisadores, a Embrapa, a CAT e várias pessoas que produzem conteúdo sobre as abelhas nativas não estão demonstrando essa técnica, é porque ela não funciona para as nossas abelhas, pessoal. Tá? Então, eu falo isso porque há 2 semanas veio um seguidor perguntando e falando que ele ia fazer com a abelha no muro. Eu falei, meu amigo, não funciona. Não, mas eu vi um vídeo no Brasil que o cara faz. Tá, daí eu pedi o link do vídeo. O colega nosso aqui do Brasil não mostra o resultado. Pessoal, não acreditem naquilo que fica só na teoria. Ah, mas ele foi para a prática e ele conectou uma caixa vazia lá na parede. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele conectou a caixa vazia na parede. Não quer dizer que funciona. Ele abriu e mostrou depois a rainha lá dentro, a postura lá dentro. Então, se não tem resultado, não é uma técnica viável. Né? Quanto tempo depois? 6 meses? Esperaria 6 meses para postar o vídeo. É o que eu faço por aqui, para mostrar o resultado dos manejos. E não tem nenhum vídeo brasileiro mostrando o resultado disso. Sem contar que pode acontecer aquele caso que eu falei da colônia no muro morrer, ou no tronco morrer, e uma enxameação adentrar. Então, técnica de indução australiana não funciona para a retirada da colônia. Vai funcionar para a divisão. Mas daí eu vi vários vídeos onde eles fazem isso no tronco. Tá, no tronco, pessoal, a gente corta a parte de cima e coloca um módulo. Não tem impacto. Então, se você tem uma abelha resgatada, se você precisa fazer um resgate, sim, mantenha no tronco o máximo possível. Ah, Carlos, mas o tronco está meio podre. Se está meio podre, ainda dá para deixar a abelha. Bota lá em cima de uns tijolos que não tenha contato com a umidade, coloca um telhadinho nele, vai durar vários anos ali. Mas, ainda assim, você pode manejar. Você abre a parte de cima com muito cuidado, tira lá... A parte de cima tá madeira firme, não tem a própolis da abelha, tira uns 5 centímetros com a motosserra, depois tira mais 5, vai testando, e ali você coloca uma caixa. E nessa caixa você pode daí realizar divisões, e nesse caso, num tronco, ou até mesmo numa caixa muito velha, você pode retirar a rainha. Se ali está a área da postura, a tendência da rainha é ela subir a postura. Então, se tem espaço, geralmente ela vai subindo e deixando a parte de baixo, dependendo, né, das vezes aí, da situação da colmeia, né, onde vai estar a colônia ali, ela vai deixando a parte de baixo vazia ou para alimento. Então você colocou um módulo, você sim pode induzir a rainha a subir, e a partir do momento que você tira aquele módulo com a rainha, você tirou a parte mais importante da colônia. Daí você vai mexer no tronco, retirando alimento, sugando abelhas, pegando até mesmo células de crias maduras. Nesse caso é uma indução. Então, se você tem um tronco, maneja dessa forma. Nada de colocar a caixa na frente. Se você tem um muro, deixa lá quietinha a abelha. Né? Meliponicultura é preservar e conservar o meio ambiente. Nós só realizamos o resgate, né? Na verdade, o termo resgate é só quando é necessário. Quando não é necessário tirar a abelha, então o muro não vai ser demolido, não vai ser construído uma casa, não vai ser aterrado aquele terreno, não é resgate. Retirar, basicamente, predação, crime ambiental. Agora, se o muro vai ser demolido, se o terreno vai ser soterrado, daí você faz um resgate. Ah, é um muro de bloco, tenta manter do bloco. Ah, é uma parede, um muro de arrimo. Beleza, vamos quebrar, leva as ferramentas adequadas, identifica a espécie, coloca na caixa adequada, pede ajuda para o meliponicultor, e daí sim você salva a abelha retirando ela de lá. Lembrando que a abelha não vai embora, lembrando que a abelha não sai do lugar. A abelha de ferrão, a Apis mellifera, a Apis scutellata, as apis no geral, sim, elas vão embora. Elas saem de um lugar e vão para o outro.
Nas abelhas nativas, isso não existe. A rainha, depois que desenvolve o abdômen e fica gordinha, grandona, ela perde a capacidade de voo e as abelhas ficam com ela ali até a morte. Muitas vezes a rainha morre e a colônia não tem uma substituta, e com isso a colônia vem e definha. Então, para lembrar, né, se você tinha uma abelha na caixa, depois de um tempo não tem mais nada, não é que ela foi embora, ela morreu. Por algum motivo. Motivos naturais, abelhas morrem, faz parte também do dia a dia do meliponário, uma ou outra colônia perecer, mas pode ser por erro de manejo. E daí vai de você identificar se a culpa foi sua ou se foi questão natural aí da colônia. Mas não estressem, não forcem uma colônia que está num tronco ou na parede a passarem por uma caixa vazia para resgatar, para retirar essa colônia. Tá certo? Considerações então feitas, como eu falei lá no início, técnica de indução australiana para retirada da colônia não funciona, para divisão pode funcionar, mas ainda assim, pelo que eu vi, eles tentam deixar bastante tempo a postura lá. E duas rainhas, né, pessoal? A gente sabe que duas rainhas na colônia não dá certo por muito tempo. Então, o ideal seria deixar elas prepararem o ambiente com alimento, com campeiras. Colocou ali células de onde vai nascer uma princesa, aí retira essa caixa, que é como nós fazemos no manejo do dia a dia na divisão por indução. Mas não precisa conectar, mangueira, pano escuro, nada disso é necessário. É muito mais fácil você manejar na caixa, ou como eu já falei, cortar o tronco. No mais é isso, coloca aqui nos comentários se você já viu essa técnica, se você já tentou, se alguém tentou e conseguiu, mas ainda assim, como eu falei, ninguém está falando sobre isso, ninguém está mostrando resultado, não é o seu Zezinho que colocou a caixa na frente do enxame e não mostrou o resultado que está certo. Tem que mostrar o resultado. Seja igual São Tomé, tem que ver para crer, né? Se a pessoa inventa qualquer coisa, posta na internet, não vale a pena acreditar, né? Tem que ver o resultado. Pode até ser uma teoria boa, pode ser até uma proposta que no futuro se mostre interessante, mas até o momento em que não tem resultado, para mim não é válido, para mim não é manejo que eu vou fazer com as minhas abelhas e correr o risco de perder tempo e às vezes deixar a abelha sofrer por mau manejo. Mas é isso. Confira os links na descrição. Instalem News Isca se você quer enxame. É bem possível pegar através da garrafa PET. Não precisa fazer todo esse malabarismo com caixas e tudo mais, como a gente já falou. Links na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.